Fala galera, análise pré-jogo de Goiás e Cruzeiro pela 35ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando pelo desempenho recente do Goiás, nas últimas 10 rodadas foram 5 jogos em casa, 3 derrotas para Bahia, Bragantino e Santos, vitória sobre o São Paulo e um empate contra o Vasco, 27% de aproveitamento para o Goiás nessas partidas. Olhando para algumas estatísticas desses jogos, a gente vai ver que o Goiás teve uma posse de bola média de 47%, um número relativamente baixo para uma equipe mandante, e para avaliar a qualidade da construção de jogadas das equipes, a gente vai olhar para a expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então a gente vai ver aí praticamente um equilíbrio, né? O Goiás com 1,23 e os adversários com 1,14, sendo que esse valor para o Goiás é um número mediano aí para uma equipe mandante. Olhando para finalizações e expectativa de gols, o Goiás teve aí uma média de 16 finalizações por jogo, que geraram uma expectativa de gols de 1,31 por partida, números medianos para uma equipe mandante. A expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando a qualidade das oportunidades criadas. Os adversários tiveram aí 12,8 finalizações por jogo, que geraram uma expectativa de gols de 1,49. Então, no geral, aí, até agora, todos os números que a gente viu aí, um certo equilíbrio entre Goiás e os seus adversários. Quando a gente olha para a quantidade de finalizações, isso não diz muito para a gente sobre a qualidade que as equipes conseguiram colocar nessas finalizações. Então, para isso, a gente vai olhar para a expectativa de gols pós-chute, que é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, mas considerando também a qualidade das finalizações. Pelo lado do Goiás, esse valor foi de 1,97 em média por jogo, e dos adversários de 2,33, um número relativamente alto para o Goiás, mas ele sendo aí ligeiramente inferior aos seus adversários. E para fechar essa parte da análise, a gente vai olhar para o número de gols efetivamente marcados, o Goiás aí com 1,4 em média por jogo e os adversários com 2 gols marcados em média. Então a gente vai ver aí o Goiás com estatísticas no geral medianas, mas cedendo muito espaço para os adversários, né? Que basicamente aqui em todas as estatísticas tiveram 4 ou 5 estrelas. Então, no geral, a gente vê um equilíbrio nos números, né, entre o Goiás e os seus adversários, mas o Goiás com números medianos para uma equipe mandante e os adversários com números bons aí, altos e relativamente altos aí para quase todas as estatísticas. Agora a gente vai olhar os números do Cruzeiro, mas antes disso, deixa eu te pedir para deixar um like e compartilhar esse vídeo e me ajudar aí também a chegar aos 140 inscritos, então conto aí com a sua ajuda e com a sua inscrição. Então, olhando agora para o Cruzeiro, nas últimas 10 rodadas foram 5 jogos fora de casa, empate contra o Cuiabá, vitórias sobre Atlético Mineiro e Fortaleza e derrotas para o São Paulo e Coritiba, 47% de aproveitamento. Olhando para as estatísticas desses jogos, o Cruzeiro aí com uma média de 49% de posse de bola, um número mediano aí para uma equipe visitante. Em termos de expectativa de assistências, a gente vê um equilíbrio também, 0,64 para os adversários, 0,73 para o Cruzeiro, um número relativamente baixo. Em termos de finalizações, 11,4 para os adversários contra 12,2 do Cruzeiro. E expectativa de gols, 0,85 para os adversários em média e 0,78 para o Cruzeiro. Número mediano de finalizações e um número baixo para a expectativa de gols. E até agora aí, no geral, um equilíbrio entre o Cruzeiro e os seus adversários. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, a expectativa de gols dos adversários cai para 0,73 e do Cruzeiro cai para 0,49. Aí a gente já vê uma superioridade maior dos adversários. Esse valor de 0,49 para o Cruzeiro é um número relativamente baixo. E em termos de gols efetivamente marcados, daí o equilíbrio volta 0,4 tanto para os adversários quanto para o Cruzeiro em média de gols marcados por jogo, novamente um número baixo para o Cruzeiro. Então aqui a gente vai ver o Cruzeiro com a maioria das estatísticas aí com 2 estrelas, né? Ou seja, números baixos aí para uma equipe visitante, mas ao mesmo tempo também o Cruzeiro não deixa os seus adversários criarem muito, também praticamente todas as estatísticas aí dos adversários com 2 estrelas. E no geral a gente vai olhar aqui que as estatísticas basicamente são equilibradas entre o Cruzeiro e seus adversários, só na expectativa de gols pós-chute, que fica aí um pouco de superioridade maior aí para os adversários. E para a gente finalizar a análise, vamos olhar aqui para palpite de resultado para esse jogo, só reforçando que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. E o que eu fiz?
simulei 10.000 partidas entre Goiás e Cruzeiro, considerando a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute que Goiás, Cruzeiro e os seus adversários nessas últimas partidas conseguiram produzir. Começando pela expectativa de gols, a gente vai ver aqui uma projeção de equilíbrio para a partida. 35% de chance de vitória para cada lado e 30% de chance de empate, os resultados mais frequentes. Empate por 1-1 e vitórias por 1-0 para o Goiás e para o Cruzeiro. Quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, esse cenário de equilíbrio também se mantém. 36% de chance de vitória para o Goiás, 27% de chance de empate e 38% de chance de vitória para o Cruzeiro. Resultados mais frequentes nessas simulações: empate por 1-1, vitória por 2-1 do Goiás e vitórias por 1-0 e 2-1 do Cruzeiro. Aí, todas essas últimas estatísticas, esses últimos resultados com 9% de ocorrências nas simulações. Então, que a gente consegue projetar para esse jogo, seja olhando para a expectativa de gols, seja olhando para a expectativa de gols pós-chute, é um equilíbrio aí para essa partida. Nenhum dos times favoritos, no geral aí, um equilíbrio para esse jogo. Então chegamos ao final de mais uma análise pré-jogo de Goiás e Cruzeiro. Espero que vocês tenham gostado e fica novamente o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Eu fico por aqui e falou!